Começa agora na VV8 TV, Papo Reto com Adriano de Souza. Fala galera, beleza? Especialmente para VV8 TV, canal 8 da NET, também para você no Facebook, no YouTube, está começando mais um Papo Reto. E o Papo Reto de hoje é com ele, José Antônio Zequim. Que prazer recebê-lo. Que milagre eu estar aqui, hein? Que bom que você aceitou o convite. Tá certo que a gente marcou um dia e bem no dia do jogo de Libertadores. Isso, era aquela coisa, tem Mundial, não tem Mundial. Jogo do Mundial. Eu falei assim, Adriano, vamos deixar para outro dia? Foi bem no dia do jogo do Mundial, eu falei, melhor não, né? Mas que honra ter Muito você obrigado. aqui com a gente. Eu que agradeço, você é uma pessoa muito comunicativa, faz parte da história de Vinhedo já, em vários aspectos, né? Então é uma alegria estar com você aqui. Zequim, então vamos começar. Você é um vinhedense nato. Então eu vou decepcionar a torcida aí. Eu não sou vinhedense. Tá assustado? Não é vinhedense? Não, eu não sou vinhedense. Eu sou rocinhense. Eu já tenho idade. Eu não nasci em Vinhedo, eu nasci em Rocinha. Rocinha emancipou-se em 1949. Eu nasci em 1948. Então você vê, eu já estou assim, se quiser chamar de dinossauro, pode. Eu vim antes do Monsenhor Favorino, só para você ter uma ideia. Zequim, ó, eu tava observando, a gente mudou a data, tal, eu consegui vir, e esse programa, ele vai sair praticamente no aniversário de Vinhedo. Puxa vida. Então, eu falei, cara, a gente vai entregar para a população uma entrevista com o Zequim no aniversário de Vinhedo. Então, como um presente da cidade de Vinhedo e Vinhedo, Zequim, eu vejo que você tem um amor por Vinhedo. Eu já vi pessoas apaixonadas por Vinhedo. Pode ser até igual você, mas mais do que você, é difícil ver uma pessoa apaixonada por essa cidade. É verdade. Eu sou do tipo assim que valoriza muito as raízes, que respeita muito os antepassados. E nós precisamos disso. Eu sempre digo, desconhecer a história é praticamente desconhecer o futuro, porque se você não sabe de onde você veio, você não vai saber para onde você vai. Exato. Né? Então, eu tenho uma ligação histórica com Vinhedo de vários tipos. Né? Eu posso dizer aqui, para quem não me conhece, não conhece a família, não é? O meu avô, Antônio Zequim, ele foi um dos emancipadores. Ele é quem dá nome à rodoviária lá no centro de Vinhedo, Antônio Zequim. Não é? Meu avô foi assassinado quando ele tinha 93 anos. E ele ainda votava com 93 anos de idade e ele dirigia táxi na praça com 93 anos de idade. As pessoas não acreditam, mas ele tinha uma licença especial para dirigir assim na cidade, nos arredores. Até que um dia, dois bandidinhos pegaram na hora do almoço, levaram para aquela estrada de Itatiba, deram um tiro e jogaram ele lá no meio do mato. Então, do lado paterno, eu tenho a família Zequim, que sempre foi uma assim ligada ao comércio, desde armazém, mercearia, né, padaria. Quem conhece a Casa de Carne do meu irmão, hoje tem mais de 80 anos, é uma linguiça, uma carne suína das mais conhecidas aqui na cidade e na região. Então esse do lado paterno. Do lado materno, a família Colucci, que plantava uva. Então eu também tive essa origem. Então hoje nós temos muito pouca uva na cidade,
né? Ainda tem gente batalhando, tentando recuperar, produzindo pouca uva, um pouco de vinho, mas muito distante daquele passado. Então meu avô, João Colucci, era um plantador de uva, né? Então eu tive essa origem do comércio, da uva. Eu, Adriano, as pessoas podem não acreditar, mas eu colhia uva. Pegava aquela tesourinha assim, ia nos parreirais assim para colher uva. E vinham aquelas abelhas, né? A abelha não picava, viu? É impressionante, ela só vinha, queria o néctar ali da uva. Então é assim, eu fui um menino que colheu uva. Então a minha raiz com vinhedo, ela é histórica em vários sentidos. Onde você estudou, Zequinho? Fala pra gente. Então, que boa pergunta. E aí nós podemos falar de educação, né? Vejam vocês, para aqueles que não conhecem. Então, se você me permitir, eu conto retroativamente um pouco da história da educação em vinhedo. Por favor. Né? Antigamente, só existiam pequenas salas de aula nas fazendas. Pequenas salas de aula nas fazendas. As várias fazendas que existiam em Vinhedo. Rio da Prata, Santa Cândida, Cachoeira e assim por diante. Pequenas salas. São Joaquim, que hoje é um condomínio. Santana também ou não? Santana e por aí. Alguém teve a ideia de, em 1920, já são 102 anos desse fato, 1920, criou a ideia de reunir todas essas salas no centro da cidade, que na verdade era o distrito de Rocinha. O centro é onde hoje é a Câmara de Vereadores. E aí essa escola passou-se a chamar Escolas Reunidas, 1920. O grupo escolar professor Cláudio Gomes foi a primeira escola de Vinhedo. 49 a emancipação, Dr. Abraão A1 assume como prefeito. 3 anos depois, nós temos aquela escola, o Cláudio Gomes, que até hoje é um prédio maravilhoso, está lá super conservado, né? É muito significativo. Foi a primeira escola de Vinhedo, 1952. Então, eu fui aluninho dessa escola. Naquele tempo existia o que se chamava de exame de admissão. Você ia até o 4º ano, chamava primário, né? E aí depois chamava ginasial, depois secundário. Então, o primário você fazia aqueles 4 anos. Aí você fazia exame de admissão e ia para o ginásio. O ginásio também é de 57, tem uma diferença de idades, mas vamos pensar em 57, 58. Não tinha ginásio em Vinhedo. A maioria das crianças e dos vinhedenses da época estudava até o 4º ano, depois ia trabalhar com o pai. Nossa! Só até o 4º ano. E digo mais para você, aqui quem está ouvindo e que luta muito por direitos da mulher, naquele tempo mulher não estudava. Os meninos não estudavam porque, assim, a referência é a mulher nasceu para casar, ter filhos e etc. Os meninos estudavam até o 4º ano. E depois ia para a lavoura, ia para o comércio. Era assim. Eu tenho fotografias de 1930, 35, 36, 37. Tem a fotografia da sala de aula, só tem menino, não tem menina. Só 39, 40, não sei o que começa a aparecer 1 ou 2 ou 3 menininhas nas fotografias. Isso é histórico. Bem, aí veio o patriarca. O patriarca, que até hoje está lá, né? Ginásio Estadual Patriarca da Independência. Hoje é conhecido por patriarca e ponto. E aí as pessoas na cidade podiam estudar até a 4ª série ginasial. Hoje a gente chama de Fundamental 1, Fundamental 2. Naquele tempo era primário e ginásio. Era assim que a gente fazia. Muito bem.
Terminado o ginásio, a gente não tinha uma escola de um nível de segundo grau, chamado o colegial hoje, mas era científico ou normal. Normalmente os meninos iam estudar científico, as meninas iam normal para ser professoras. Aí eu tive que sair da cidade, eu fui estudar no colégio Vitor Meirelles em Campinas, ali no São Bernardo, Avenida das Amoreiras. E eu tenho certeza que a prefeitura levava com ônibus igual leva hoje na faculdade. É uma descerteza. A gente acordava muito cedo, né? Ia de trem, a minha vida inteira foi de trem. E naquele tempo tinha muita gente que trabalhava em Campinas, em Valinhos. Não tinha ônibus levando em cada ponto da cidade? Não tinha. O ônibus era muito precário e o que tinha era o trem, né? A gente comprava um passe, viajava o mês inteiro, parava na estação lá central de Campinas. Onde é a Estação Cultura onde hoje. é a Estação Cultura hoje, descia ali e tinha um ônibus que passava bem na frente e já ia para o São Bernardo e a gente chegava lá. Então eu fiz o colegial lá no São Bernardo. Depois, aí veio faculdade e outras coisas, né? Estudei na PUC, né? E Zé, foi por aí. Quando eu fui fazer a divulgação que eu ia entrevistar, aí eu falei, poxa, mas eu coloco o quê? Historiador? Porque assim, você é historiador, é escritor, é N coisa. Do que você gosta assim, de ser chamado? Tem alguma coisa que você gosta mais ou alguma coisa que você não gosta? Eu não gosto quando me elogia muito no futebol e acho que daqui a pouco a gente vai falar. Então não vai gostar hoje. Daqui a pouco. Né? Mas assim, essa questão de nomenclaturas para caracterizar quem você é difícil, né? Realmente, hoje, eu falo assim, e ainda estou fazendo isso, eu sou professor. Sou professor. Como hobby, como uma outra atividade adicional, poderia dizer que eu sou um escritor. Eu tenho vários livros publicados, né? Livros que falam da cidade, normalmente de crônicas e poesias, né? Mas se fala assim, professor Zequim, para mim já está bom demais. Para a gente deixar o assunto educação, a gente teria assim, de cada assunto a gente teria uns 2 programas para falar aqui com o Zequim, mas para a gente sair desse assunto educação, eu queria que você deixasse a sua opinião sobre a diferença de antes com agora. Você inserido sempre aí na questão da educação, como mudou. Eu digo que antigamente eu estudei no Abrão 1, a professora, por exemplo, a professora Cidinha Galo, o professor Gilberto, eram assim, extremamente rígidos, só que a gente não esquece, por mais que as pessoas falem, era rígido, ou porque a Cidinha gritava, aí puxava a orelha e tal, mas a gente nunca esquece. Eu tenho uma admiração, e minha família, minha avó que me criou, assim, tinha uma admiração por esses professores. E hoje, infelizmente, a gente vê uma parcela, e não é pequena, né, da população, que parece que coloca tudo a culpa no professor. Eu esses dias vi uma sala de aula, o pessoal com gorro, com fone de ouvido, e parece que está ficando normal isso. Zé, eu queria que você falasse dessa diferença. É uma grande diferença. E aqui não é uma questão de nostalgia, eu gostaria de dizer para quem está assistindo, não é uma questão de nostalgia, de saudade. No meu tempo era melhor. Não é isso. Cada tempo tem as suas características. Então vamos lá. No nosso tempo, e eu sou mais antigo que você, e você já está falando do seu tempo, em primeiro lugar, existia um respeito muito grande para o professor, né? Eu sou do tempo que meu avô ia buscar os professores, não tinha professor em Vinhedo, ia buscar na estação, eles chegavam de trem, pegava de táxi e levava até o grupo escolar ou até o ginásio, não é? Então, primeira diferença, existia um respeito maior dos alunos em relação aos professores, primeira coisa.
Segundo, a família era muito presente, então a família não delegava a educação dos filhos para a escola. Uma coisa é a educação formal, estudar geografia, matemática, língua portuguesa. A outra coisa é você querer que a escola eduque o seu filho. Então, com o tempo, a família começou a se distanciar dos próprios filhos, não é? Eu posso dizer para você, com uma intenção boa por trás disso, durante 2 anos, esses 2 anos e meio da pandemia, nós tivemos que nos adaptar a aulas à distância, aulas online. Nós não somos ainda um país que tem uma estrutura para ter isso. Nada contra a educação à distância. A tecnologia veio para ajudar. Mas nós não temos a melhor internet, não tem o melhor equipamento. Ainda a metodologia do ensino presencial e do ensino online é completamente diferente. Os próprios alunos não estavam adaptados a essa situação. Então, houve uma grande defasagem educacional nesse período. E olha que eu estou falando de adultos. Se você pensar em criança, uma criança, já em sala de aula, é difícil você segurar uma criança. Você imagina na frente de uma telinha, 2 horas, 3 horas, é muito complicado. Então, a tecnologia veio para ajudar bastante. E eu posso te dar um exemplo. Como escritor hoje, a tecnologia facilitou muito a minha vida. Quando eu estou escrevendo sobre um tema e me surge uma dúvida, eu digito lá, busco na internet e de repente me vem a informação. No meu tempo, a gente tinha que sair, não tinha biblioteca em Vinhedo. Não? Não tinha. Teve uma biblioteca no salão paroquial, foi a primeira biblioteca criada pelo Monsenhor Favorino, na época o padre Favorino, mas não tinha biblioteca. Então como que eu tinha que estudar? Eu tinha que sair de Vinhedo, pegar outro trem à tarde ou qualquer coisa, estudava de manhã, ou ficava em Campinas e ia às bibliotecas de Campinas. Então eu tinha que chegar lá e pegar o livro e abrir e copiar. Não tinha xerox, você falava, me tira 30 Eu ia falar que no meu tempo eu tirava xerox. Não tinha. Você tinha que abrir e copiar. Ao copiar, você já estava estudando, você já estava aprendendo. Então, hoje em dia, virou tudo assim, vamos falar daqui a pouco, né? Mas eu também oriento o TCC de alunos lá no CEPROVI. É Ctrl+C, Ctrl+V. Você copia e cola. Ao fazer isso, você não está estudando. Além do que as relações sociais se degradaram muito. A escola virou um ambiente de muita animosidade, de conflitos. Eu tive depoimentos recentes de diretoras de escolas com quem eu tenho acesso, que os alunos voltaram assim, com uma certa agressividade, porque o mundo ficou assim, né? Então, aquela forma que você tinha de colocar os alunos em fila e tocar o hino nacional, e entrava todo mundo em fila, e quando o professor entrava na sala de aula, todo mundo levantava. Se entrava diretor, então era um silêncio assim que ninguém nem se mexia quando entrava a diretora na sala. Então eu não estou criticando, eu só estou fazendo uma diferenciação que você pediu entre aquele tempo e esse tempo. Você usava mais o livro, você lia mais, você exercitava mais, você escrevia mais. Hoje é tudo muito digitalizado, tudo muito distante. Então existe a suposição de que você está aprendendo, mas não está aprendendo. Então, é uma grande diferença.
São épocas, né? Isso. Não é que uma é melhor, a outra é melhor. E a tendência, esses dias eu estava lendo uma matéria que a tendência até as músicas, não existir mais música de 2,5 minutos para cima. Isso. As músicas tudo abaixo, porque as pessoas não têm mais paciência, não têm mais tempo de sentar, de ler um livro. Não tem. Você sabe, nós estamos aqui falando que você disse, nós vamos ficar até... Tem programa ainda. Tem muita gente, assim, que não conhece a origem de determinados aplicativos e tal, mas o Twitter vem do inglês tweetar, que é o passarinho, ele e ele tem 120 palavras para você escrever. É um limite máximo para você fazer o Twitter, não é? Isso. Eu escrevia crônicas, Adriano, de 5.000 toques, 6.000 toques. O cara levava uma semana para ler. Aí eu comecei a perceber que eu falei, não, uma página, 900 toques, 1.000, 1.100. Se você manda o que hoje se chama textão, né? Você manda um textão. Você manda um textão, a pessoa... Tem gente que só sabe fazer textão, acha que todo mundo vai ler. Não lê. Não lê. Então essa é outra grande diferença, ruim, de certa maneira, porque as pessoas deixaram de ler. Nós, aqui, Zé, onde a gente está, nós fizemos uma biblioteca comunitária, chegou uma época que a gente teve que pegar todos os livros, levar até a biblioteca da cidade, porque a demanda aqui, a garotada já não queria. Sabe por que eles vinham aqui? Por causa do Wi-Fi. Aí a gente começou a perceber que eles vinham por causa da internet e não mais por causa da leitura, né? Eu vou fazer uma observação para você agora, de novo, sem falar se é melhor ou pior. Não estou fazendo nenhum juízo de valor nem comparação. Mas hoje uma das tendências da comunicação é chamada de gamificação. Gamificação vem de game, de joguinhos, de games. Por quê? Fica mais fácil, quando você fala que é um joguinho, que é uma brincadeira, se interessa mais. Entendeu? Então, chama-se gamificação. É uma tendência da comunicação. Você transformar em joguinhos. Isso. Se lá atrás a gente tinha a cartilha, o caminho suave, hoje é a gamificação. São os games que vão fazendo isso. É uma nova maneira. Agora, é uma pena, porque isso poderia ficar equilibrado. Poderia ir a par e passo, como a gente diz. Só que no Brasil, eu vi recentemente isso, você lê em média meio livro por ano. Em países mais evoluídos, europeus, nos Estados Unidos, as pessoas leem 16, 17, 18 livros por ano. Não estou falando de livro de educação, que você é obrigado a ter, de física, de ciência, de biologia, de matemática. Estou falando livros ficcionais, livros literários, sim. Esse tipo. É assim, nós lemos meio livro por ano, é muito pouco. E eu, como sou da área de línguas, da área de comunicação, eu digo assim, Adriano, e fica aqui para quem estiver ouvindo, não existe outra maneira de você escrever bem, de você escrever melhor, se não for lendo e escrevendo. Se você não lê e não escreve, você não vai produzir alguma coisa melhor, com certeza. Zé, essa paixão pela leitura, a gente vai encerrar o primeiro bloco, mas antes eu queria que você falasse, veio como? Nasceu como? Nossa Senhora, vai aqui para os pais que estão ouvindo ou vão ouvir, para os professores. Foi brilhante você fazer essa pergunta para mim. De onde veio? Quando eu terminei o 4º ano primário, eu era um garotinho lá dos 8 anos, coisa do tipo, a professora, Dona Maria Antônia, me deu um livrinho de presente, chamado O Pato Bolé, Proezas do Pato Bolé. Foi o primeiro livro que eu ganhei na minha vida. Adriano,
eu dormia com aquele livrinho. Eu punha debaixo do travesseiro para ninguém mexer no livro. Eu dormia, se alguém fosse mexer, o livrinho estava ali debaixo. Eu tenho até hoje o livro. E foi a partir dali que eu comecei a pegar gosto pela literatura. Daí a importância dos pais fazerem com que os filhos leem, comece a ler pouquinho, com mais figuras, menos texto, mas já vai acostumando o olhar da criança ao livro. Eu sei que hoje tem o e-book, eu sei tudo isso. Não precisa falar para mim que eu sei. Mas assim, o e-book é muito cansativo. Se você pôr um tablet na sua frente ou ficar no celular, aquela letrinha pequenininha, aquele negocinho que você fica passando o dedo assim para subir, cara, é diferente de você pegar um livro assim e folhear o livro. Você vai e volta, né? Então é assim, um livro influenciou toda essa estrutura que eu tenho hoje de uma pessoa interessada em ler e escrever. Gente, a gente vai encerrar aqui o bloco, já já a gente volta. Na sequência a gente vai falar da resenha do futebol, né? Vai ter muito assunto aqui. Vamos falar mais sobre educação e cultura. O entrevistado de hoje, Zé Zequim. Já a gente volta, Papo Reto na VV8 TV.